Olá, bem-vindos a mais uma aula de terapia intensiva. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Espero que todos estejam tranquilos. Como que estão os estudos? Espero também que vocês estejam com a matéria em dia. Se tiverem alguma dúvida, como eu sempre tenho falado, não deixar para a última hora, né? Por quê? Quem sabe que tem semana que vem? Exatamente, a gente já tem prova na próxima semana. Então é importante aí que vocês não deixem acumular, já vão tirando as dúvidas, tá? Na próxima terça a gente já vai estar enviando a prova para vocês. Então fiquem atentos a isso, tá? Da prova. Depois que eu enviar a prova, eu não vou tirar dúvidas em relação à prova, né? Então eu preciso que vocês tirem as dúvidas o quanto antes, tá bom? Nós já falamos, né? Diversos conteúdos, principalmente do sistema circulatório. A gente já teve aula falando sobre os tipos de catéteres e hoje nós vamos falar um pouquinho do sistema respiratório, tá? No final da aula, se der um tempinho, eu dou uma recapitulada nos conteúdos já falados, tá bom? E quem tiver dúvida, não deixa para a última hora, tá? Novamente eu peço que me enviem antes, tá? Porque na próxima semana a gente não vai ter tempo aí para tirar dúvida, tá? Então essa é a nossa semana de aproveitar e tirar nossas dúvidas pra gente não ter problema aí com a nossa prova, tá bom? Quem teve dúvida no estudo de caso, eu esclareci, tá? O que eu vi mais foi dúvidas em relação às duas últimas questões, que são prescrições de enfermagem, que o técnico muitas vezes vai realizar o procedimento ou tem que saber por que aquele procedimento foi realizado, tá? E aí, se alguém tiver dúvida, mesma coisa, me chama, tá bom? Então, vamos lá conversar um pouquinho do nosso sistema respiratório. Esse sistema é um sistema que a gente está ouvindo falar muito agora, né? Principalmente na pandemia, porque é o sistema, né, que está sendo afetado pela Covid. Só afeta o sistema pulmonar? A gente sabe que não. É um vírus bem chatinho que afeta outros sistemas, tá? A gente brinca que o organismo está infectado, né? O problema às vezes é no pulmão, mas a gente sabe que é uma infecção que acomete outros sistemas, tá? E o que a gente observa? Não só a dificuldade de respirar, sintomas diversos, né? O principal é o respiratório. Talvez seja até o mais grave, se a gente for pensar no que a gente tem visto atualmente, né? Lembrando que é uma doença nova, e ele está aí no nosso CTI todos os dias, né? Há um ano a gente está convivendo com ele. Então, por que eu chamo a atenção para esse sistema? Né? Porque é um sistema que, assim como o sistema circulatório, os dois eu brinco que eles andam casadinhos, assim como o sistema respiratório e circulatório, ele vai fazer uma função vital para o nosso organismo, né? Então, o nosso pulmão ele é responsável principalmente pela troca dos gases. Então, a gente expele o CO2 e inala oxigênio, né? E aí você tem essa troca pelos pulmões, né? O pulmão, ele tem os seus alvéolos e ali nos alvéolos a gente tem a troca gasosa. Então, ele garante, né, um bom funcionamento do nosso organismo e ele funcionando bem a gente evita complicações. Como assim complicações? Bem, como a gente sabe, que eu falei, né, já também, ele é um órgão vital, a gente precisa dele para troca de oxigênio. O oxigênio é uma moeda que a gente vai usar aí como energia, né? Então a gente precisa dele para a gente estar respirando e para a gente poder estar sobrevivendo, né? O nosso cérebro ele demanda uma quantidade de oxigênio grande, então se a gente não tiver com bom funcionamento pulmonar, a gente pode ter, por exemplo, um dano neurológico. Tá? Então, e outra, né? O nosso pulmão parando de funcionar, o nosso sistema cardíaco vai à falência, porque a gente precisa de oxigênio para o bom funcionamento dos músculos, né? E o nosso sistema circulatório, pensando no coração, ele depende aí do músculo, tá? Então, pensando por esse ponto, né? Aí vocês conseguem ver a importância desse sistema, tá? Então, quando eu falei, né, no início aí da Covid, por que eu falei dela, né? Porque é a doença atualmente que a gente mais tem observado e ouvido falar no nosso dia a dia, né? Nos jornais, nas mídias, enfim.
e ela afeta principalmente o meu pulmão, tá? Vocês vão ver quadros que não vai ser somente respiratório, tá? Pode afetar o sistema digestivo, pode afetar o sistema circulatório, e aí vão ser dados secundários, né? Um vírus que ele afeta o corpo como um todo, né? Não é só o pulmão, mas o pulmão ele tem uma expressão maior por causa da disfunção respiratória, né? Que vai levar muitas vezes a pessoa para o CTI, onde ela vai ficar entubada por um período, né? Para conseguir se restabelecer e sair do quadro mais agudo, né? Mais grave, tá bom? Então esse é o nosso sistema respiratório. E o que a gente vai avaliar aí dentro do CTI? Primeiro, né, a gente vai fazer monitorização respiratória, que vai ser escolhida, né, essa monitorização com base no distúrbio que o paciente vai estar apresentando de oxigenação. E se existe, né, um problema com a ventilação ou a disfunção do gás. Tá? Então vai depender o que é que a pessoa está apresentando. Então a gente vai ter diversos tipos de terapias. Desde terapias simples, né, que não são invasivas, como terapia com oxigênio, o nebulizador, a fisioterapia torácica, a reeducação respiratória, até tratamentos mais complexos e altamente invasivos, que vão ser os que a gente vai dar foco no CTI, que vão ser a intubação, a ventilação mecânica e procedimentos cirúrgicos nesse sistema, tá? Então, quando você já tem um processo de intubação, você já tem um quadro bem mais grave, normalmente o paciente já está associado a uma ventilação mecânica, né? Então, não é tão simples quanto se espera, né? De um uso de oxigênio, uma terapia com oxigênio, utilizando, por exemplo, aquela máscara, né? Então, é mais tranquilo em relação à invasibilidade. E aí, o sistema respiratório, né? A gente sabe que vai depender da complexidade. Pode ser que o paciente não fique entubado por muito tempo, ou que o paciente não necessite de um tubo, né? Que necessite somente da terapia com oxigênio ou do próprio nebulizador. Isso vai depender do quadro clínico e da prescrição médica. E o que a oxigenoterapia é? Né? Quando a gente fala, o paciente está em oxigenoterapia, né? A gente pensa que é somente administrar oxigenoterapia. Mas por que isso acontece? O que quer dizer uma oxigenoterapia? Né? A terapia, então, com oxigênio, ela é feita, né, quando ocorre a administração de oxigênio com nível de concentração maior do que a gente tem na atmosfera. Ana, como assim? Quando você está em ar ambiente, eu respirei. Então, o que eu inalei? Né? Eu inalei oxigênio, eu posso ter inalado o CO2, eu inalei qualquer gás que está presente aqui no ambiente que eu estou dando aula, certo? Se a gente tivesse uma sala de aula, né, vamos pensar lá na nossa sala de aula, todo mundo junto. Eu estou respirando, mas vocês estão expirando, né? Vocês estão liberando CO2 e eu inalei, né? Isso é normal. Mas o que está mais no ambiente? O oxigênio, né? E se a gente não tiver uma concentração boa de oxigênio no ambiente, eu não estaria respirando. E aí, quando você precisa de oxigenoterapia, é quando o paciente não consegue respirar com ar ambiente. Então, ele inala, ele não consegue, ele continua com uma falta de ar, né? A gente observa pela saturação de pulso que ele não consegue, né? Pela oximetria, ele não consegue. Então, a meta desse tratamento é o quê? Oferecer um transporte adequado, né, ao sangue de oxigênio enquanto você diminui o trabalho da respiração. Por quê? Porque você, quando não consegue respirar adequadamente, você acaba levando o estresse para o seu coração. Porque você começa, vai puxando, né? E isso leva um estresse ao miocárdio, né? Ao músculo cardíaco. Então, o objetivo é o quê? Acalmar o coração, levando uma quantidade de nutriente. Você não vai precisar acelerar a respiração, nem cansar esses músculos, tá? E o bom transporte de oxigênio para o tecido, ele depende de fatores diversos, como o débito cardíaco, né? Então, a gente precisa que a quantidade de sangue circulante seja adequada, senão não adianta eu estar inalando ar suficiente se o meu débito cardíaco não for bom. O conteúdo de oxigênio arterial, né? O quanto que eu tenho de oxigênio nas minhas artérias. A concentração de hemoglobina, né? Por isso que a gente também faz exames hematológicos, porque não adianta o paciente ter uma administração de oxigênio adequada, não adianta ele estar com batimento cardíaco adequado se ele não tem hemoglobina no sangue, né? O que vai adiantar? Ele tem volume de sangue, ele está conseguindo circular, mas ele não tem uma concentração de hemoglobina. Se você não tem hemoglobina, quem vai fazer o transporte de oxigênio
para as células, né? Não tem, o oxigênio ele não vai livre no sangue. Lembra quando eu falei lá que o oxigênio ele se liga à hemoglobina, né? E a hemoglobina é que faz esse transporte. Então, se eu não tiver hemoglobina, não adianta eu dar oxigênio para o paciente, não adianta eu tentar irrigar esse paciente, porque ele não vai conseguir ter um bom transporte de oxigênio, porque ele precisa da hemoglobina, né? Tá dentro dos parâmetros aceitáveis para não ter essa disfunção. E a própria demanda metabólica. Como é que está esse metabolismo do paciente? O metabolismo acelerado, o metabolismo mais lento, ele está passando por algum processo patológico que demanda uma quantidade maior, né, de oxigênio. Tudo isso tem que ser avaliado para a gente não ter nenhum problema, né? Então, a oxigenoterapia ela é uma terapia que vai avaliar todos esses parâmetros. Então, é um procedimento complexo, né? E aí a gente pode fazer, né, desde a oximetria de pulso, a captometria e a gasometria arterial, né? E o que elas vão definir? Elas vão definir a saturação de oxigênio, né, que ela vai ser definida pela porção de hemoglobina no sangue que se encontra saturada. O que é isso? Que tem oxigênio ligado a ela, tá? Através do oxímetro de pulso, que é esse aqui, ó. Tá? O que ele vai fazer, né? Eles são considerados normais, valores acima de 90%. O que a gente espera é que o paciente esteja aí próximo a 95%, tá? E aí, o que é o oxímetro, né? Vocês conhecem bem ele. Eu vou mostrar para vocês ele na prática. Então, aqui na prática, ó, a gente tem ele, né? Ele é esse aparelhinho, tá? Vocês vão ver ele aí no hospital. Hoje é um aparelhinho muito usado, tá? Marca, vocês vão ver que existem marcas no mercado e são todas relativamente confiáveis, tá? Então, muitas vezes se perguntam, tem que ter um. Depende do setor e da demanda, tá? Eu tenho um, foi adquirido na época da pandemia agora, por causa da Covid, tá? Vocês devem ter observado umas aulas atrás, eu tava com muita tosse, tendo uma dificuldade um pouco até respiratória, né? Porque a gente passou aí por esse quadro de Covid recente. Então, ele é importante, né, para quem tá passando por isso, por monitorização em casa. E ele é um aparelho simples, ó. Ele tem, vou tirar a capinha, ó, para poder mostrar para vocês, o meu roxinho. Ele tem um botão, ó, que você aperta e ele liga, tá? Não tem que fazer mais nada. E aí você vai colocar o dedo, ó, ele tem uma luz aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem uma luz. Essa luz aqui vai fazer captação, ó, e vai te dar o valor. Conseguem ver? Minha saturação, ó, 97 e batimento cardíaco 85. Tá? Vai variar meu batimento, porque eu tô dando aula, conversando, eu tô agitada, não tô em repouso. E a saturação aí 97. Tá? Tirei o dedinho, ó. Ele vai desligar sozinho com o tempo. Tá? Ele leva alguns segundos, ó. Desligou. Pronto. Então não tem segredo, né? Um aparelhinho super tranquilo de usar. Aqui, ó, olhando ele por dentro, ele tem aqui, ó, no meio, onde sai a luz vermelha. Então, é um aparelhinho super prático e tranquilo de ser usado, tá? E fornece informações importantes, né? Com a saturação. Ana, mas aí, procedimento não invasivo, né? Sim, e com várias informações importantes. Então, é um aparelhinho, ó, bem pequenininho, né? Eu brinco que ele é minúsculo, super importante, tá? Então, a gente tem ele aí que vai fornecer isso. Vocês vão ver ele também ligado a monitor. Lembra na aula passada a gente falou dos monitores, o que cada um tem, né? A gente vê isso aqui, ó, conectado no dedo do paciente e conectado ao monitor. Não é esse aqui, tá? Às vezes vocês perguntam, acham que é esse. Não é. Ele é igual em relação à função, mas ele tem um cabo aqui, ó, que vai estar conectado ao monitor, tá? A função é a mesma, vai dar os mesmos parâmetros, só que em vez de ser nessa telinha, né, ele dá direto naquele monitor, tá? Então esse é o oxímetro de pulso. Bem tranquilo, bem fácil de usar. Vocês vão ver que ele vocês não vão ter dificuldade, não. E o que a gente precisa, né, manter aí na oxigenação, essa monitorização, né? Principais cuidados que a gente precisa ter na enfermagem é manter os alarmes ativados. Por quê? Porque qualquer variação, o monitor vai gritar pra gente aí que tá tendo problema. Segunda questão é os esmaltes,
tá? Vocês vão ver que hoje a aula, né, eu tô dando aula sem esmalte, porque eu não posso estar com esmalte escuro, né? Se o paciente tiver com esmalte escuro, principalmente as meninas, né? Os homens é mais tranquilo, mas as meninas a gente vai retirar e vai colocar o monitor, porque o esmalte escuro ele vai interferir, tá? Na passagem dessa luz, né, e a leitura. Então a gente não pode ter esmalte escuro no paciente. Manter a extremidade do dedo aquecida, tá? Então não tem que estar quentinho. Isso é bem legal, né? Quem tiver oportunidade, ou quem sabe ainda teremos ainda esse mês essa oportunidade, com a mão geladinha, né? Quando você tá fria, vocês vão ver que a oxigenação dá menor, né? Não porque o paciente não está oxigenando bem, a gente precisa estar com os dedos aquecidos para ter um valor correto, porque a mão gelada sem vasoconstrição e chega menos sangue, né? Isso já é normal. Selecionar os limites dos alarmes, né, para saturação de oxigênio, SaO2, a saturação de oxigênio é 90, tá? Porque abaixo desse valor a gente pode ter hipóxia, que é a ausência de oxigênio, e aí as extremidades já vão começar a ficar roxeadas. Alternar posicionamento e localização do sensor do paciente, evitando ulceração da pele, né? Então esse sensor, a gente vai precisar ficar com ele ligado, então ele vai ficar um pouco nesse dedo, e a gente troca, tá? Vai para esse outro dedo, depois vai para outro dedo, tá? Por que a gente vai trocar? Né? Para evitar lesões, né, do paciente. O paciente saudável, com a pele hidratada, o paciente que está se alimentando bem, as chances de uma lesão existem, mas é bem baixa. Já pensando nos pacientes que estão debilitados, o paciente que está em muito tempo na UTI, ele tem um risco, né, de ter uma ulceração aí nos dedos. Querendo ou não, isso aqui exerce uma pressão. É pequenininha, a mola é frouxa, ó. Bem frouxinha. Eu falo que é tipo um pegador frouxo, né? Só que acaba que exerce uma pressão. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Interpretar os dados obtidos, né, permitindo tratamento precoce de problemas detectados. Viu que a gente teve uma baixa oxigenação, viu que o oxigênio está baixo, o que a gente tem que fazer? Escrever no prontuário e comunicar para o superior, tá? Seja para o médico ou para o enfermeiro, para quê? Para ser tomado providências. Porque às vezes a gente vê e fala, vou registrar, na passagem de plantão o médico vai ver. Tá, o médico vai ver. Mas aí o paciente já fez uma hipóxia, né? E aí a gente tem um problema. Então a gente precisa estar atento a isso. E a captometria? O que é isso? Né? A capnometria, ela é a monitorização não invasiva do CO2. Lembra que eu falei que a gente espelha o CO2? Né? É feita então através da captometria. Ela tem sido usada, né, como padrão para controle, né, de padrão respiratório, principalmente por anestesista, tá? Quando o paciente ele é submetido à intubação traqueal. Por quê? Para ver se ele está conseguindo eliminar a quantidade de CO2 necessária. Ana, mas se entrou oxigênio, por que eu estou preocupado com o CO2? Né? Porque ele é responsável aí por formação de bicarbonato no nosso organismo, né? E isso pode alterar, inclusive, o pH do sangue. Então eu preciso que entre oxigênio, mas que saia CO2, né? A gente precisa ter essa troca. E a captometria, ela vai ser feita, né, através da capnografia, né, que vai fazer a extração do oxigênio, do CO2, desculpa. Então ela é um sistema que monitora, né, através de um gráfico de dióxido de carbono circulante. Tá? Seu índice é utilizado para verificar a quantidade de CO2 encontrado, né, no final de um ciclo respiratório. O que é um ciclo? Isso é um ciclo. Expirei, expirei, né? Então eu inspiro e expiro. Tá? E aí a gente vai fazer o cálculo ao final, né? O tanto que entrou, o tanto saiu. Então esse valor ele é alveolar e semelhante ao índice de CO2 arterial. Por que alveolar? Né? Porque é o que você espere. Então ele é um valor que está bem semelhante ao que está na artéria, tá? Então ele não é um procedimento invasivo, ele é bem tranquilo de ser feito e a gente consegue fazer essa avaliação. Então ela vai medir, né, a concentração de CO2 exalado, ou seja, liberado na extremidade do tubo endotraqueal em relação ao tempo, tá? Então o paciente vai estar entubado, você não vai fazer essa capnografia no paciente com ar ambiente, né? Ela é volumétrica, né, e consiste em demonstrar graficamente o volume de CO2 eliminado em função do tempo.
Então, você vai captar essa eliminação, né, de gás carbônico e vai fazer a concentração aí em função do tempo para avaliar. Tá? Por meio da captografia volumétrica, então por esse volume, a gente consegue calcular a concentração média, né, de gás carbônico expirado, né, e o volume de CO2 expirado dividido pelo volume expirado, né? Então a gente tem uma noção da quantidade. A concentração média de CO2 no gás expirado, ela vai ser utilizada para calcular o espaço morto. O que é isso? Né? A gente sabe que quando a gente respira, não entrou todo o oxigênio, né? E quando eu soltei, eu também não consegui soltar tudo. Por quê? A gente sabe que dentro do bronco, dentro do pulmão, dentro da traqueia, a gente tem um espaço aí que é morto, né? Você não tem troca de gás, né? Mas ele fica cheio de ar, né? Então a gente vai fazer esse cálculo, né, para ver a relação aí com o espaço morto. Essa equação que a gente usa é a de Bohr, onde a gente tem a pressão, né, a PA de CO2 e a pressão parcial de CO2 alveolar, tá? Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Essa equação e como é que a gente vai usar ela. O capnógrafo, ele é isso aqui, ó, que é colocado no tubo, né? Eu falei para vocês, ele é bem adaptado. Ele é um equipamento utilizado, então, para captar a saída de gás carbônico, né, o CO2, que ocorre, né, dada a expiração de ar dos nossos pulmões. O equipamento que capta, né, o CO2, ele é interposto, né, entre o tubo e o ventilador mecânico. Então, ele vai estar entre o paciente e o ventilador mecânico e vai fazer essa captação. Então, ele tem uma função, né, bem semelhante desse aqui, só que esse é para oxigênio e o capnógrafo é para o CO2, tá? E aí depois a gente vai ter uma outra avaliação, que vai ser a avaliação através da gasometria arterial. Como que vai ser essa avaliação? Pensando agora um pouquinho em gasometria arterial. Então, vamos lá. O que é gasometria arterial, né? Ela já é um procedimento que vai avaliar, através, né, de um pouquinho de sangue arterial, a concentração dos gases. Então, você precisa de uma punção venosa, né, na verdade, uma punção arterial, desculpa, né, sangue arterial, para você fazer essa avaliação. Então, a monitorização da GA, né, que é a gasometria arterial, é usada para avaliar o equilíbrio do ácido e base no organismo, a ventilação e a oxigenação. Então, o procedimento, né, invasivo porque você precisa de uma amostra de sangue arterial para fazer, né, a avaliação desse ácido e base no sangue, a ventilação e a oxigenação, como que está ocorrendo, se está ou não dentro do parâmetro esperado. O nível, né, a GA, ela vai informar se tem, né, um mecanismo compulsório em relação ao pulmão, né, em relação aos rins, e vai ver se está tendo a manutenção aí do pH sanguíneo normal. Então, ela consegue fazer uma avaliação, né, do mecanismo de como estão esses dois órgãos, né, tanto o rim quanto o pulmão. Está havendo um equilíbrio mantendo um pH sanguíneo normal. O nível de gasométricos, né, eles vão ser obtidos, então, como? Né, através de uma punção arterial, que pode ser através da punção da radial, da braquial, da femoral, ou através de um catéter arterial, né? Então, vai depender do paciente. Se ele já tiver com catéter arterial, a gente faz através do catéter. E se ele tiver com alguma punção, né, arterial, a gente faz através dessa coleta na punção. Se não, é preciso fazer uma punção arterial para fazer essa coleta para gasometria. Tá? E aí vai depender do paciente, o equipamento, né, o dispositivo que ele tem. Lembrando que aqui tem que ser sangue arterial, tá? Então, você tem que estar atento a isso. A gente não vai poder fazer uma coleta através de um sangue venoso, né? Então, o acesso comum, né, o acesso venoso não é necessário aqui, né? Não é eficaz, a gente não tem como fazer. Então, a gente precisa mesmo do sangue arterial para fazer essa avaliação. Beleza? E aí, o que a gente vai observar, né? Quando você faz a gasometria, né, você vai ter alguns parâmetros, né? Do pH, o que é normal, né? De 7,35 a 7,45. Né? Então, esse é o valor normal do pH. Se tiver abaixo, né, a gente está em ácido, se tiver acima, está básico.
A pressão, né, de O2, a gente espera que ela esteja acima de 80 milímetros de Hg. A pressão de CO2 igual a 40 milímetros de Hg. A concentração de HCO3, né, que é o bicarbonato, cerca de 22 a 26. A BE, né, menos 2 a mais 2. E a saturação de oxigênio acima de 95. Lembrando, né, que até 90 é aceitável, abaixo de 90 é considerado hipóxia, mas é considerável se o paciente não estiver apresentando um quadro com dificuldade respiratória, nenhuma outra alteração, né? O ideal é que a gente tenha aí uma saturação de 95. E aí, o que a gente vê na alcalose, né? O pH baixo, né? O que a gente tem? Acidose. Então, o sangue está mais ácido. E o pH mais alto, né? Que 7,45, a gente já tem alcalose, né? Que é um excesso de base. E o efeito do pH, né? Ele vai ser indicado aí nos pulmões, porque através da pressão, né? De CO2. Se você tem o pulmão com uma pressão baixa de CO2, então se você está abaixo de 40, você tem uma alcalose respiratória, né? Então você tem o quê? Um pH mais alto. Se você tem uma pressão de CO2 mais alta, você tem uma acidose respiratória. Então você tem uma presença de mais ácidos, né? Então a gente também vai conseguir determinar o pH aí pela pressão de CO2. Por isso que lá atrás, quando eu falei da captometria, né, no capnógrafo, é importante a gente estar atento a ele. Por quê? Se a minha pressão de oxigênio, ela tiver muito, de gás carbônico, ela tiver muito alta, o que vai acontecer? Acidose respiratória. Exatamente. A gente vai ter uma acidose. Então, se a gente tem uma respiração com uma pressão, né, de CO2 muito alta, a gente tem uma acidose. Se a gente tem uma baixa, a gente tem uma alcalose respiratória. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. A tensão, né, de oxigênio no sangue arterial é montada, né, ela é demonstrada aí através da pressão de oxigênio, né, que reflete a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma. Como assim? Né, quando o paciente ele tem uma quantidade de oxigênio presente aí na corrente sanguínea. Então, a hipoxemia leve, quando o paciente está com um quadro com uma saturação não tão ideal, uma hipóxia leve, né, uma ausência de oxigênio leve, ele vai estar com uma pressão de 60 a 80 milímetros de Hg de oxigênio. Uma hipoxemia moderada, de 40 a 60, né, e quando o paciente já está com uma hipóxia grave, já tem risco aí de danos neurológicos severos, abaixo de 40, tá? A maior parte do oxigênio no sangue, ela está combinada com a hemoglobina, tá? E confere a saturação do oxigênio. Então, quando ela está combinada, a gente consegue, né, através desse aparelhinho, fazer a saturação de oxigênio, né? A gente consegue avaliar ela, como que ela tá. A gasometria, ela não compensada, né? A gente vai observar que ela pode, né, não tá compensada, né? Então, a gente vai avaliar se ocorreu ou não essa compensação. O que que é isso? Né? Não compensada é quando reflete uma alteração de pH e a pressão de CO2 ou a concentração de HCO3, né? Quando você tem uma gasometria totalmente descompensada, deixa eu arrastar a janelinha aqui, a gente vai ver esses parâmetros, eles um pouquinho alterados, tá? Então, você vai ter nos 3 parâmetros de alteração. Então, você tem uma gasometria não compensada, né? Então, você tem a variação no pH, variação no PaCO2, né, na concentração de gás carbônico e na concentração de HCO3, tá? Quando ela estiver compensada, ou seja, você tem uma compensação total, né? Essa gasometria vem toda normal. Tanto o bicarbonato, né, o HCO3, quanto a pressão de CO2 e o pH vão estar normal. E você pode ter ela parcialmente normal, né? Quando você tem aí a concentração de CO2 e HCO3 de CO2 normal, né? E HCO3 e pH normais, tá? E aí você tem alteração não de todos os parâmetros, né? Então você vai ter uma compensação parcial. O que é uma compensação? Esses níveis, né? Nem todos os níveis vão estar alterados sempre. A gente pode ter ele alterado uma parte desses 3 parâmetros, né? Então você pode ter um parâmetro, 2 parâmetros alterados, ou todos os parâmetros alterados, levando, né, uma gasometria não compensada. Então, ou seja, uma gasometria que ela está mostrando que os gases
eles não estão atingindo níveis ideais para esse paciente. Então, qual pode ser, né, a determinação desse problema, né? Um pH de alcalose. Ele pode estar ocorrendo, né, o pH alcalino, né, ou seja, o básico, ele está uma concentração básica, ele pode estar ocorrendo quando você tem uma pressão, né, de CO2 abaixo de 40 milímetros de Hg. Isso ocorre por quê? Por causa de um distúrbio respiratório primário, né, isso é uma alcalose respiratória primária, tá? Quando você tem uma concentração também, né, do bicarbonato HCO3, aí o íon bicarbonato acima de 24, você pode ter um distúrbio primário, né, de alcalose respiratória metabólica. Então, a gente tem aí a alcalose que pode ser respiratória, e aí ela vai ser identificada por essa pressão de CO2, né, abaixo de 40 milímetros de Hg, e a pressão acima de 24 do bicarbonato, você tem uma alcalose metabólica, tá? Já uma acidose, quando o pH está abaixo de 7,4, você vai ter quando tiver uma pressão, né, de CO2 acima de 40 milímetros de Hg, levando uma acidose respiratória, ou abaixo de 24 para o HCO3, né, levando uma acidose metabólica. Tá? Então, se você tiver alterações nesses níveis, a gente vai observar essas alterações aí presentes no paciente. Mas e aí, como é que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Aí vai ter que avaliar mesmo o quadro do paciente para ver se a gente não tem nenhum distúrbio, tá? Porque se você tiver algum distúrbio, pode ser um distúrbio respiratório mesmo, ou pode ser um distúrbio dessa concentração, né, da pressão de CO2, ele está entrando a quantidade de CO2 ideal, mas não está conseguindo eliminar, e isso também vai levar um problema, né? Tanto a eliminação em excesso de CO2 quanto a eliminação baixa de CO2 também leva a um problema. Então a gente tem que estar atento a isso. Ana, e aí? O que a gente faz? Né? A gente vai corrigir através da tentativa de ofertar oxigênio, né? Em alguns casos, vai entrar às vezes com intervenção mecânica, de ventilação totalmente mecânica, para fazer essa compensação. Que vai ser, no caso, então, a intubação, né, endotraqueal. O que é uma intubação? Ela é um procedimento cirúrgico, médico, na verdade, né, não cirúrgico. Ela é um procedimento que você precisa de um tubo que vai ficar passando pela traqueia, conectado ao aparelho para fazer essa ventilação, né? Por que ela pode ser um cirúrgico, né? Eu falei do cirúrgico porque eu já estava pensando na traqueostomia, que tá aqui pra gente. Por que vai ser a traqueostomia? A traqueostomia nada mais é do que a passagem desse tubo pela traqueia, né? Não vai ser oral, né? Não é endotraqueal, vai ser pela traqueia apenas, né? Você não tem a passagem aí desse tubo pela boca. E aí, como que isso vai ocorrer? Isso vai depender, né, do quadro do paciente. A gente vai ver que tem paciente que consegue ventilar sem necessário fazer essa intervenção, né? Outros não. Outros, eles precisam dessa intervenção mecânica mesmo, porque se eles não tiverem, eles não conseguem saturar nem ventilar adequadamente. Então, a intubação, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma passagem do tubo endotraqueal através da boca, né, ou nariz para dentro da traqueia, tá? O nariz é muito raro. O mais comum mesmo é a endotraqueal, até mesmo por causa do tamanho, né, do tubo. A intubação, ela propicia ao paciente a respiração, né, quando o paciente está apresentando sofrimento respiratório. Então, o paciente respira, os músculos deles estão trabalhando, né, a musculatura respiratória, e chega um ponto que você já não vê que ele tem uma saturação, ele já não tem uma qualidade respiratória. Então, ou você intuba, né, ou esse paciente vai evoluir para aqueles distúrbios falados aqui anteriormente, né? A gasometria dele já está bem alterada, porque ele já não consegue, né, ter uma respiração que vai suprir a necessidade dele, tá? Então, não pode ser tratado com método simples. Então, não adianta você ofertar o oxigênio para esse paciente que não vai resolver, tá? Então, você realmente precisa da intubação, né, desse procedimento invasivo. O procedimento, ele é um procedimento relativamente fácil, né? O médico consegue fazer
esse procedimento tranquilamente, normalmente, tá, gente? Quando eu falo fácil aqui é normalmente. Ana, como assim normalmente, né? A gente vai ver que o paciente consegue se entubar facilmente, mas em alguns casos você precisa de sedação e isso também envolve algumas consequências, né? Tem paciente que após a intubação ele evolui com uma parada cardíaca, né? Então o procedimento ele não é um procedimento sem consequência, ele é um procedimento simples no sentido de técnica, né? Um médico que faz, né? Normalmente um intensivista aí, ele já está acostumado, né? Com laringoscópio. Se você não tiver nenhum bloqueio na região do cabeça e pescoço, né? Se não tiver nenhum tumor, nenhum bloqueio, você consegue. Ele consegue fazer isso com bastante tranquilidade. Vocês vão ver aqui no plantão, quando a necessidade, é um procedimento relativamente tranquilo. Mas em outros casos a gente já tem uma intubação mais sofrida, né? Quando o paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, né? Então você está fazendo um procedimento para manter a ventilação, mas o paciente pode ter uma parada cardíaca, né? E aí você tem que fazer a reanimação, o que não torna o procedimento tão tranquilo, tá? Então a gente tem que estar avaliando isso. Em bloco cirúrgico, para procedimento cirúrgico, normalmente é bem tranquilo. O paciente é sedado, em seguida faz a intubação sem muita intercorrência, tá? Já um paciente em CTI, a gente sabe, né, que ele já tem um quadro mais grave, uma patologia mais grave, e um distúrbio já, né, fisiológico, então ele pode evoluir para um quadro mais complexo. A intubação, né, é um método de escolha usado durante uma condição de emergência, quando você vê que o paciente já não tem mais condições, né, de respirar, então você precisa realmente fazer esse procedimento. É um meio de fornecer uma via aérea para o paciente, né, que não podem manter as vias aéreas por si próprio, quando o paciente aí não consegue se manter. É muito utilizado em paciente comatoso, né, paciente tem coma, ou paciente com obstrução da via aérea superior, em procedimentos cirúrgicos, né, e pacientes que precisam de ventilação mecânica, e para aspirar as secreções aéreas da área brônquica. E hoje nós sabemos que é algo bem utilizado com os pacientes aí de CTI, COVID, né? A gente sabe que o CTI COVID é uma intercorrência séria. Os pacientes muitas vezes não conseguem manter sua respiração, né, por causa da presença do vírus, e aí acaba sendo necessário a intubação para auxiliar essa respiração. O que mais que a gente precisa saber, né? Ele é passado, né? Esse tubo ele vai ser passado através do auxílio do laringoscópio, tá? Então o laringoscópio ele tem que estar sempre com a pilha e com todas as suas lâminas no estojo, tá? De quem que é a responsabilidade dessa pilha, tamanho dessa pilha? Nossa, da enfermagem, tá? Não, mas a gente não faz o procedimento. Não, mas a gente tem que manter esse equipamento sempre viável, tá? Aí é introduzido, então, um balão, né, insuflado para impedir que o ar atravesse ao redor da parede externa, né, do tubo, minimizando os riscos de aspiração e evitando o movimento do tubo. Então, após a passagem do tubo, existe a inflação, né, infla um balão, e esse balão ele vai minimizar, né, tanto a perda de ar quanto os riscos, né, de aspiração e o próprio movimento do tubo, né, que a gente sabe que se o tubo ficar sobe, desce, ele vai machucando, né, tanto a região da garganta quanto a região da traqueia. Por isso é importante que ele seja colocado e fixado adequadamente. É importante verificar a pressão do balão, né, porque também não tem uma sobrecarga aí na traqueia, e aí a gente tem que estar atento a isso. Ana, mas aí a insuflação, como que a gente vai avaliar, né? A gente vê essa pressão através do manômetro, né? Ela é verificada, né, a cada 6 a 8 horas, essa pressão na traqueia, e ela tem que manter de 15 a 20 milímetros de Hg. É uma pressão ideal, né, para que o tubo não desloque, para que não ocorra nenhuma alteração, mas a gente tem que estar atento a essa pressão. Por quê? Porque se você tiver uma pressão superior, você pode lesionar essa traqueia do paciente, uma pressão abaixo, esse tubo também pode lesionar porque ele vai ficar frouxo, né? Então ele pode se movimentar. E outra questão é a questão dele permitir, né, a saída de ar. Então quando ele injeta a quantidade, né, o respirador mecânico insufla o pulmão, ele acaba perdendo, né, esse ar, porque ele vaza pelas laterais ali, onde ele entra, né, pelo tubo e sai,
Então não tem essa troca gasosa adequada, então também é uma perda. E a intubação, né, ela é feita para quê? Para você ter um bom transporte de oxigênio para os tecidos, depende, né, de vários fatores. Então, ela não é somente um processo, a gente tem que estar atento a isso, né? Ah, mas o paciente está entubado, então está tendo oxigenação. Não é simples assim, você tem que ter um débito cardíaco, né? É ideal, então o coração ele tem que estar funcionando adequadamente, está bombeando o sangue. Conteúdo de oxigênio arterial, a gente precisa, concentração de hemoglobina e a demanda metabólica. Tá? A gente já falou disso nessa aula, então eu acho que esse slide é um slide que a gente tem que estar assim, atento, assim, 100%, e é uma questão de pegadinha para a vida e para provas. Tá? Porque quando a gente pensa no bom transporte de oxigênio, a primeira coisa que a gente pensa é o paciente está bem desde que ele esteja recebendo oxigênio. E hoje nós sabemos que não é assim, né? Apenas. A gente tem que ter um débito cardíaco funcionando. Ah, mas o paciente está ventilando, mas o coração está parado. Adiantou alguma coisa? Não, né? Você está insuflando um saco vazio. O que é um saco vazio? Né? É um pulmão que não tem vida. Você não tem troca de oxigênio. Se você não tem troca de oxigênio, né, pelo sangue ali, para que você está insuflando esse pulmão, né? Outra questão é a questão do conteúdo de oxigênio arterial. Tá chegando com oxigênio, né? Ah, mas foi injetado, mas tá chegando, né? Concentração de hemoglobina, paciente pós-cirúrgico ou que tiver uma grande hemorragia. Tá recebendo a quantidade de sangue ideal? Porque se não tiver hemoglobina, quem vai fazer o transporte de oxigênio? Não adianta. E a demanda metabólica, né? Como é que está o metabolismo desse paciente? O metabolismo está muito acelerado, está demandando um nível maior de oxigênio, um nível normal, como que está esse corpo, né? A gente tem que avaliar isso também. E quando eu falo isso, é porque a gente tem que estar atento que não é só entubar o paciente. Tá? Vou voltar de novo para o paciente chamado COVID, né? Por que eu estou falando dessa patologia que eu tenho alta hoje? A gente sabe que é um paciente extremamente complexo, né? Você tem distúrbios respiratórios, alterações cardíacas, alterações na concentração de hemoglobina e uma demanda metabólica diferente, né? Então, até a gente tem discutido, né, em grupos de estudos aí, a gente vê que é um vírus que ele ataca o sistema como um todo. Então, quando a gente pensa nele, a gente até chegou a falar em transplante de pulmão, né? Pensando em alternativas, né, gente? Não é para fazer isso, mas pensando em alternativas. Vamos pensar que você pode trocar o pulmão do paciente. Se a gente pudesse, né, fazer um Lego, tirar o pulmão e colocar um pulmão novo, resolveria? Né, pensando aí, porque vocês estão aprendendo sobre o sistema respiratório? Não. Você tem um vírus que está sistêmico, então o corpo como um todo está com alteração. Né? Então não adianta você resolver um probleminha, que é o pulmão. Mas você tem um problema metabólico, você tem um problema de hemoglobina, você tem um problema no débito cardíaco, né? O paciente nem sempre vai conseguir circular adequadamente. Então a gente tem que estar bem atento a isso, tá? Quando falar em intubação, né, vou intubar o paciente, você não avalia somente um parâmetro, né? Você tem que avaliar como um todo. Aqui, né, é um procedimento, né, de intubação aqui para o ventilador. O paciente está aqui, nariz aqui, ó, seios nasais, boca, então tubo endotraqueal. Então aqui o tubo vai ficar exposto, aqui você conecta, né, o ventilador mecânico. E aqui você tem a parte que injeta direto no balonete, ó. Então você vai injetar, né, uma seringa de 10 ml e vai monitorar aqui no manômetro a concentração, que tem que estar de 15 a 20 milímetros de Hg, nem mais nem menos, tá? Então esse manômetro aqui, ele vai permitir, né, a gente avaliar a oclusão da traqueia, né, o enchimento desse balonete. Outra questão, a letra A aqui é a seringa, né, ela que vai inflar esse balonete, então essa seringa é só para inflar esse balonete. A letra C é o balonete, né, que vai ficar aqui no paciente, tá? Então é bem tranquilo. Aqui o esteto, a gente acaba avaliando aí os sons respiratórios desse paciente, se a gente vai ver se tá tendo ou não um movimento adequado, né? E aí você também vai avaliar, né, a saturação, fazer gasometria. Quando você intuba o paciente, a gente tem que estar bem atento a isso, né? Um paciente intubado, como é que ele tá? Normalmente ele tá sedado, ele mantém sedado porque ele briga com o tubo.
Vocês vão ver quando o paciente está voltando, né, da intubação, a gente fala que é brigar com o tubo mesmo, ele quer puxar, porque é uma coisa que incomoda, né, o paciente acordado. E você não pode simplesmente puxar com o balão inflado, né? Se você puxa, o que pode acontecer? Sair rasgando, né? Sair machucando. Então precisa desinsuflar para fazer a intubação desse paciente. Então o paciente, quando ele vai ser retirado, né, da ventilação mecânica, ele é monitorado por um período até que faça essa retirada, né, esse desmame, que pode demorar alguns dias, né, dependendo do tempo de intubação. Então o paciente ele vai melhorando, então você vai diminuindo os parâmetros, né, do ventilador mecânico e até você conseguir fazer essa retirada como um todo, esse desmame como um todo. Já um paciente cirúrgico, dependendo do tipo de cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia extensa, às vezes o paciente finaliza, né, esse procedimento cirúrgico e consegue, ao final, voltar à respiração ao ar ambiente, né, pensando numa cirurgia abdominal, tá? Já um paciente cardíaco, a gente já sabe que ele vai precisar ficar um tempo entubado até que ele consiga voltar à ventilação normal, porque o débito cardíaco, né, ele funciona também aí junto com o sistema respiratório. Mas uma cirurgia abdominal, por exemplo, o paciente vai precisar de ficar entubado e às vezes vai voltar a respirar após o procedimento cirúrgico, se ele não precisar de um tempo, né, na terapia intensiva. Então, basicamente é isso aqui, né? A gente tem um manômetro, né, que vai ficar com uma pressão de 15 a 20 milímetros de Hg e a seringa, que ela vai funcionar para controlar isso, e o balonete, né? Depois que você insufla, né, você consegue fechar essa passagem e deixar que só aqui, ó, monitore a pressão desse balonete. E a traco, né? O que vai ser a traco? Ela já é um procedimento cirúrgico, né? Então você já não vai precisar ir do laringo, né? Porque você vai fazer uma cirurgia. E que é feita então uma abertura, né, entre dois anéis da traqueia. Então você tem a traqueia e faz a abertura aí entre os dois anéis, ao nível da linha média do pescoço e abaixo da cartilagem cricoide, tá? Então, anatomicamente, essa é a posição que a gente vai ter, né? Entre dois anéis na traqueia, no nível da linha média do pescoço e abaixo da cartilagem cricoide. Então, bem aqui, procura cricoide. Para as meninas é um pouquinho mais difícil, né? Para os homens é onde tem aquele ressalto, né? Abaixo a gente faz o procedimento. Aí a traqueostomia então vai consistir, né, no corte, né? Que vai fazer essa abertura e introdução da cânula, né? Também conhecida como tubo de demora. Na traqueostomia ela pode ser tanto temporária quanto permanente. Vocês vão ver que tem pacientes que permanecem com a tráqueo por um período bem longo, né? E aí vai depender do paciente, né, da condição e depois se vai ser possível, né, fazer a reversão e essa tráqueo fechar ou não. Não, como assim a tráqueo fechar ou não? A tráqueo ela pode fechar naturalmente ou não, tá? Alguns pacientes com o tempo que fica com essa tráqueo aberta, ela não consegue fechar, ocluir mais, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Ele é um procedimento então, cirúrgico, então ele vai precisar ser realizado dentro de uma sala cirúrgica ou em uma unidade de terapia intensiva. Então, o paciente está precisando desse procedimento e ele está em terapia intensiva. A gente não vai pegar o paciente e deslocar para o bloco. Esse procedimento vai ser feito ali dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Dentro do CTI. Onde a ventilação do paciente pode ser bem controlada, né? E a técnicas assépticas pode ser mantida. Então, ele tem que ser no local onde você possa ter condições para fazer esse procedimento. Um outro local comum que nós temos é o bloco, é o pronto-socorro, tá? Se o paciente tiver uma evolução mais grave, né? Aqui nós temos a sala vermelha, pode ser que você tenha que fazer esse procedimento nesse local, tá? E aí a gente auxilia. No procedimento, então, você faz uma abertura cirúrgica, tá? E depois que a traqueia ela tá exposta, é feita a inserção de um tubo de traqueostomia de tamanho aproximado com balão, tá? E aí você tem que também fazer fixação. E aí, como é que a gente vai assistir esse paciente, tá? Tanto paciente cirúrgico quanto paciente em intubação endotraqueal.
Primeiro, vamos para o endotraqueal, né? O paciente ele tem que ser posicionado para um lado para prevenir a aspiração de vômito e secreção, tá? Mesmo que o paciente esteja com sonda endotraqueal, ele precisa, né, no caso de necessitar, ser lateralizado. A sonda deve ser fixada, né, de forma segura, pois a extubação acidental pode trazer risco iminente de vida para o paciente. Então, quando você fala assim, tem que estar insuflado, a gente tem que estar atento a esse paciente. O que acontece? Se você, né, não manter esse balão insuflado e esse tubo preso, ele vai soltar, né? E aqui não é uma sonda de alimentação que você passa e o paciente consegue ficar uma horinha aí esperando, né? Que tem que ser rápido. E às vezes o médico, por exemplo, não está próximo, ou o médico está em um atendimento, em uma parada cardíaca, por exemplo, então tem que estar atento a isso. Então tem que estar bem fixado para a gente não ter essa extubação acidental, que é a saída do tubo. Para controlar, né, a deslocação da sonda, deve-se marcar a quantidade que foi introduzida. Então a gente vai ter, né, a colocação do tubo e a gente marca aí com uma fitinha, pode ser com uma fita um micropore ou caneta permanente, normalmente é micropore, para a gente saber aí a distância que esse tubo tá dentro do paciente, para a gente avaliar, né, se está tendo uma saída ou não desse tubo. Então, se o tubo está saindo, a gente sabe que tem um problema, né, e o risco de extubação. E se o paciente extubar, ferrou, né? Ferrou, você tá bem com o problema aí, porque o paciente tá entubado porque ele não consegue respirar em ambiente. E aí, se ele sai, esse tubo, você tem dois problemas. Esse paciente não estava ventilando direito, porque esse balão também não estava fixado, né? Você pode ter o balão insuflado, então o paciente já tá com um distúrbio ali respiratório. Segundo, você tirou o tubo que você não coloca, né? Então o paciente expeliu esse tubo, você precisa recolocar. Então o médico tem que ser chamado rapidamente. E aí, em questão de minutos, você pode perder o paciente, tá? Então uma situação bem grave. Quando eu falo que é grave, é para vocês ficarem atentos, porque pode acontecer, tá? Não é um caso comum, você não vê isso todos os dias, mas acontece, né? Então, se acontece, é um risco. Deve-se promover higiene oral e nasal frequentemente, mesmo com o paciente entubado, a gente faz a higiene oral e a higiene nasal, né, para desobstruir as vias aéreas. As sondas orais, elas devem ser reposicionadas, né, no lado da boca, pelo menos uma vez ao dia, para evitar a pressão local. Então, o tubo, né, ele vai ficar desse lado e você pode mover ele para o lado de cá. Então, você faz essa alternância, né? Às vezes fixa no centro, fixa do lado direito, do lado esquerdo. Por quê? Porque onde você fixa, acaba que pressiona, né? E pense você ficar com o tubo 21 dias. Por exemplo, né? Foi um tempo longo. Então, se esse tubo não for posicionado adequadamente, você vai acabar tendo uma pressão ali na região, né? E lesionar a boca do paciente. E a questão da higiene também, né? Quando a gente dorme, a gente já acorda com um hálito bem ruim. E se você não fizer uma higiene oral, né? Você pode ter um probleminha aí. Então, isso também é importante, estar atento à higiene oral do paciente, tá? É necessário fazer a hiperventilação dos pulmões dos pacientes com alta concentração de oxigênio antes, tá? Durante e depois da aspiração. Quando tiver que fazer a aspiração do tubo, tá? A gente tem que fazer um aporte de oxigênio maior para a gente não ter o risco de hipóxia, tá? A ausência de oxigênio no sangue, tá? A aspiração é um procedimento relativamente tranquilo, né? Apesar da agonia, às vezes, que a gente sente por falta de ar para o paciente, mas quando é feita a hiperventilação adequada, o procedimento é feito adequado, não oferece risco nenhum para o paciente, tá? É bem tranquilo, pelo contrário, oferece conforto, né? Que vai tirar aquela secreção que está dificultando aí a passagem, às vezes, do ar. Para prevenir, né? Aqui, para prevenir o paciente inconsciente, uma ultrassom oral, deve-se usar um bloqueador para manter as mandíbulas separadas, tá? Então, para a gente evitar o paciente aqui mordendo, porque, convenhamos, o paciente está dormindo, você morde, né? Eu não sei se alguém já usou plaquinha de bruxismo ou já teve bruxismo. Você tem um hábito à noite de morder, né? A gente dorme, relaxa, mas aqui, ó,
tá travado. Se você estiver com um tubo, você vai morder nesse tubo, né? E você passar alguns dias mordendo não é ideal. Primeiro, você danifica o tubo. Segundo, né, você pode danificar inclusive seus dentes. Então, por isso é importante manter esse separador de mandíbula para evitar que o paciente morda no tubo. Deve-se promover, né, meio de comunicação com o paciente. A gente sabe que o paciente ele não vai conseguir às vezes falar verbalmente, mas a gente pede levantar a mão para sim, pisca para mim quando for sim, dá 2 piscadas quando for não. Então a gente conversa, vê se o paciente está respondendo, né? Levanta a mão direita, ele levanta a mão esquerda, bem, já está confuso. Mas como que está a coordenação, né? E conversar, explicar, principalmente se o paciente ele estiver acordado, né? O que está acontecendo? A gente precisa explicar. É preciso controlar frequentemente a pressão do cuff, tá? Para evitar necrose traqueal. Então foi o que eu falei, ela não deve, né, ultrapassar muito. O ideal é de 15 a 20, mas ela pode ficar até aí no máximo 25, tá? Ela não deve ser superior a isso para a gente evitar necrose. O que é a necrose? Você expande tanto a traqueia que você bloqueia a própria irrigação dela, né? E ela vai acabar matando aquele local onde está o cuff ali, levando uma necrose, né? E aí você tem um segundo problema, né? Você vai ter uma infecção e uma morte no tecido. Deve-se manter, né, a via umidificada continuamente, ou terapia em aerosol, né, para prevenir o ressecamento da mucosa respiratória. Então o paciente ele fica com esse tubo, né, com essa passagem de ar, mas a gente também vai ter que estar atento, porque você precisa que esse ar ele fique adequado, né? Adequado como, Ana? Você não quer que esse paciente resseque, né? Agora no tempo seco, eu falo que é bom que a gente pensa nisso. Eu agora tô molhando, por exemplo, a boca, né? A região aqui, orofaringe. Porque você vai conversando, né, nesse tempo seco e acaba você sentindo o ar bem seco, né? Pensa isso em ventilação, né? O paciente tá lá com o tubo, né, passando ar continuamente, né? É um ar seco, se for pensar. Você não tá com umidade do ambiente, é um ar que tá passando pelo ventilador mecânico. Então, você tem que estar atento a isso, né? Porque senão você acaba levando aí um ressecamento da mucosa e gerando um outro problema, tá? Então, mais um ponto, né, pra gente estar atento. E aqui, né, a adaptação, né, do tubo. Então, a gente vai ter uma gaze de proteção para a orelha, ó. Então, você vai fixar ele aqui, né, e aqui embaixo, e vai ter esse tubo, né, para fazer essa gás na região da orelha, para fazer essa proteção, o tubo adequadamente e o adaptador às vezes inteiro, tá? E fazer essa fixação, lembrando que você põe num canto, no outro no meio da boca, tá? Para evitar que esse tubo machuque, tá? Deve ser realizada a ausculta, né, frequentemente para avaliar se há necessidade de aspiração. Então a gente faz a ausculta aí para ver como é que tá o pulmão do paciente, ver se tem uma necessidade de aspiração, principalmente no tráqueo, tá? Porque o paciente acaba expelindo secreções. Tem que avaliar também, né, para ver se tem necessidade de liberação. Caso seja necessário, seguir as normas técnicas para aspiração correta, tá? Normalmente quem faz isso vai ser a físio. A equipe de físio faz essa assistência bem legal pra gente, tá? Há um tempo atrás era só enfermagem, mas hoje a equipe de físio consegue fazer esse serviço. Realizar a troca do curativo de tráqueo, sempre que houver resíduo de secreção em sangue, né, a região da tráqueo, ela tem que ser feito curativo, sempre que a gente vê a secreção, o sangue, ou, né, a diária após o procedimento, até que esteja cicatrizado, né, e aí a gente vai evitar uma infecção no local. Fazer a hiperventilação dos pulmões, antes, durante e depois, né, de expirar, para evitar a hipoxemia. Então, você hiperventila antes, durante o procedimento, faz aspiração, hiperventila, aspira e hiperventila, então o tempo todo o paciente tem que receber, e depois da aspiração também, para prevenir mesmo essa hipoxemia, essa ausência de oxigênio para o paciente. A gente estimula o paciente a mudar de posição, né,
tossir, respirar profundamente, se ele tiver em respirador contráqueo, mas em ar ambiente também, e fazer exercício conforme a prescrição da físio, né, para ajudar a eliminar as secreções. A gente também vai orientar, né, a umidificação contínua para evitar o ressecamento da mucosa, que também a gente se preocupa com esse ressecamento, né? A gente sabe que o ressecamento ele pode gerar um problema secundário, né, que são feridas e até mesmo propiciar micro-organismos, enfim. E a gente infla o cuff, né, da cânula da tracostomia durante a alimentação. A gente tem um cuff, a gente insufla. Por quê? Porque na alimentação o paciente pode deglutir e isso ocorrer a passagem para tráqueo, né? E aí o paciente pode acabar tendo uma contaminação, uma aspiração. Então a gente precisa desse cuff inflado. Caso você não tenha necessidade, o paciente está em ar ambiente, ele vai ficar insuflado, né? Só fixado. A gente tem que promover também os meios de comunicação com o paciente. Aqui é mais tranquilo, porque o paciente normalmente não está ligado a nenhum aparelho, nem sempre vai estar ligado e pode estar em ar. E a gente tem que tentar comunicar com ele. Seja por escrita, tá? Normalmente eles se comunicam mais por escrita. Mas se ele não tiver condição de escrever, a gente vai fazer o mesmo, né? Piscar o olho, bracinho, fazer joinha com a mão, enfim, que o paciente conseguir se comunicar. A gente tem que fixar a cânula cuidadosamente, né? Para prevenir também o deslocamento acidental, principalmente nos pacientes que foram operados recentemente, tá? Quem vai permanecer com a cânula de tráqueo por muito tempo, vocês vão ver que acaba com o tempo, a cirurgia cicatriza e o buraco fica, né? O orifício fica. E você não tem a necessidade de risco, né? Se a cânula sair, você consegue, às vezes, até fazer a introdução sem muita dificuldade. Mas o paciente pós-cirúrgico aí, ele tem uma tendência a fechar, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Manter sempre perto do leito do paciente outra cânula, né? E um outro obturador sobressalente, porque pode ser que precise, idêntico ao que está sendo utilizado, porque você pode ter a necessidade de utilizar, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. O que mais que a gente precisa estar atento, né? A extubação, ela vai ser um procedimento que a gente vai realizar, né, através da retirada do tubo, tá? Então aqui o paciente está com o tubo orotraqueal e ele vai precisar de fazer essa retirada, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. O tubo orotraqueal, ele é bem tranquilo, mas ele tem o balão, tá? Então vocês têm que estar atento a isso, né? Se tá com balonete, o risco, né, de puxar. Então quando vai fazer a extubação, sempre lembrar, né, de fazer a retirada do ar para que você não estufle esse balão e não leve a uma extubação com o cuff ligado e aí possa danificar, tá? Então a extubação é um procedimento através do qual retira-se, né, o tubo orotraqueal das vias aéreas superiores do paciente após a estabilidade respiratória. Então você vê que o paciente já está conseguindo respirar em ar ambiente. Promove o retorno das condições respiratórias anteriores à intubação. Então o paciente vai respirar em ar ambiente, né? Ele consegue respirar em ambiente, tá? Quando fica muito tempo no ventilador mecânico, a gente vai ver que o processo é um procedimento mais lento até voltar para o ar ambiente. Por quê? Porque o corpo ele precisa descansar, né, do próprio tubo. Então o paciente ele vai ficar um tempo aí sem respirar com os próprios músculos, né? A gente até fala que o corpo fica um pouco preguiçoso. E aí você precisa voltar a esse ar ambiente, então isso leva um tempinho, tá? Então a extubação ela nem sempre vai ser tão rápida. Já um paciente que fez só um procedimento cirúrgico, que precisou de uma intubação, às vezes você já consegue reverter esse quadro aí pós-cirúrgico rapidinho, nem precisa do CTI, tá? Então a gente tem que avaliar também essa condição do paciente. Já no CTI a gente sabe que isso vai ser por um tempo maior.
E após a extubação, né, o paciente pode apresentar uma queda clínica, tá, em alguma função, devido a uma alteração hemodinâmica ou até mesmo respiratória, tá? Então, vocês têm que estar atento a esse paciente retirou o tubo. Ah, tá resolvido o meu problema. Não, né? O paciente ele pode ter um edema de glote, e isso também leva a um problema respiratório, uma queda de língua, né? Um acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores, atrofia muscular e diminuição da resposta muscular da estimulação neuronal. Então, a gente pode ter essas complicações, tá? Essas são as mais comuns, essas 5, mas não quer dizer que o paciente não volte a respirar normalmente, tá? Pode ser uma complicação, vai precisar de uma intervenção, mas o paciente com o tempo volta, né? Respiração no ar ambiente. Mas não quer dizer que ele não possa ter uma complicação com a retirada aí do tubo. E após a traqueostomia, a gente tem que estar atento a uma coisa, né? Quando o paciente começa a dar sinais de que pode respirar espontaneamente, a gente tem que tentar algumas tentativas, né? Para respiração bucal ou nasal através de 3 métodos, tá? Então, o paciente de tráqueo, pensando que ele vai ficar temporariamente, tá? Então, esse paciente aqui não é um paciente permanente, primeira coisa. É um paciente que vai ficar um período e depois a gente retira essa tráquea e fecha, né, esse orifício, naturalmente, tá? Não fecha, nem sempre vai fechar para o procedimento cirúrgico. Pode ser que o próprio organismo se reconstitua, tá? Ou às vezes faz o fechamento cirúrgico, mas alguns pacientes a gente vai ver também que não consegue fechar. Então, o primeiro método para uma pós-traqueostomia, a gente voltar para a tentativa de ar ambiente, né? A gente vai fazer a troca de um tubo que está no orifício para um menor, tá? Aumentando a resistência do fluxo do ar, né? Ou tamponamento do tubo da traqueostomia, né? Antes de se insuflar o balão, tá? Para ver se vai conseguir ou não. Segundo método, né? Requer a troca para um tubo fenestrado, né? Um tubo com uma abertura ou janela sem sua curvatura, que permite que o ar flua através do tubo, né? Até as vias aéreas superiores e possibilita a conservação. E aí ver como que esse paciente vai responder. E mudar, né, o balão da traqueostomia para um balão menor, né, ajudando a manter a traqueia aberta depois da remoção do tubo de traqueostomia menor. Né? Então, também é outra possibilidade que você tem aí para fazer esse procedimento. O quarto método, né, quando o paciente demonstra a capacidade de manter uma via aérea permeável, o tubo pode ser removido e um curativo oclusivo é colocado sobre o estômago, né, que é o orifício, que cicatriza em alguns dias ou semanas, que foi o que eu falei da cicatrização sozinho, né? A gente sabe que algumas tráqueos fecham, né? Outras, infelizmente, o paciente vai permanecer com orifício, porque o próprio organismo não consegue regenerar e não é possível fazer fechamento cirúrgico, tá? Então a gente tem que estar atento a isso para ver se o paciente tem ou não essas condições. O que eu tenho visto mais é que pacientes jovens, eles conseguem, né, reverter isso mais facilmente, né, conseguem cicatrizar mais facilmente, e os pacientes que são entubados, né, por tráqueo por um período não tão longo. Mas quando o paciente fica por muito tempo com a tráqueo, né, seja aí alguns meses, por exemplo, você já não consegue essa cicatrização tão fácil, né, até porque você já teve uma cicatrização ali no local. Então isso dificulta, né, que essa cicatrização ocorra aí naturalmente. E a aspiração de secreções, né? A gente tem falado dela, e aí, como é que ela vai ocorrer, né? A aspiração de secreção é um procedimento necessário em situações em que o paciente não é capaz de eliminar sozinho as secreções que se acumulam nas vias superiores, né? Então, ele tosse, não sai, então você começa a escutar os chiados, né? Ela pode ser feita pela boca, pela traqueia, pela traqueostomia ou pela cânula de intubação. O que vai determinar como é que vai ser feito? O que o paciente está recebendo aí de aporte de oxigênio, né? Se ele está sendo um paciente que está em ar ambiente, né? Mas está com essa secreção acumulada. Então o paciente não tem que estar necessariamente com tubo, não. Tá? Ele pode estar, no caso aí, com a secreção e aí, como ele está comatoso ou ele está em ar ambiente, mas não consegue, você faz aí esse procedimento pela boca, tá? Pode ser necessário, tá? Então a gente só tem que estar atento para ver qual é o procedimento que vai ser realizado. Ocorre, né,
com mais frequência em pacientes em estado crítico, né? Com o uso de respiração mecânica, pois a presença do tubo impede que o paciente faça a limpeza das suas vias aéreas. Então a gente observa isso, né? O paciente que está com ventilação mecânica, ele não consegue fazer essa eliminação, mas o paciente que está em ar ambiente é bem mais tranquilo. E quem está com ventilação mecânica é um paciente crítico, né? Ele não consegue manter sua respiração adequadamente. A presença da ACA também aumenta a produção de secreção, né? Porque é um mecanismo de defesa do nosso organismo. O que a gente tem que lembrar, quando você tem secreções, é uma forma do seu corpo barrar micro-organismos, corpos estranhos ou qualquer coisa que esteja ali para poder eliminar. Então, a própria presença do tubo, né, ali naquela região, leva ao aumento de produção de secreção por causa disso. Né? É um corpo estranho, então o seu corpo quer retirar. A necessidade de aspiração vai ser determinada principalmente pela observação visual, né, do acúmulo de secreção e pela ausculta pulmonar. Se a ausculta vê que está tendo uma presença muito grande, né, de líquidos ou até mesmo acúmulo de secreções, tá? E às vezes é visível. O paciente chega a querer sair aquela secreção e a gente precisa fazer essa higiene, essa limpeza. Alguns cuidados que nós vamos ter com a técnica de aspiração é que a gente vai reunir, né, os materiais necessários, que vão ser a luva de procedimento estéreo, o ambu, a sonda de aspiração, a seringa de 10 ml, agulha 40 por 12, gaze e material de proteção individual, tá? Faz a higiene adequada da mão, conversa com o paciente e comunica, né, o que vai acontecer. Isso é muito importante. A gente precisa explicar ao paciente antes, mas o paciente está inconsciente. Explica ao paciente o que vai acontecer. Posiciona o paciente decúbito dorsal. Testa o funcionamento do sistema, né, se está adequado. Prepara a seringa, né, com o soro fisiológico aspirado. Então, já prepara a seringa. Coloca equipamento de proteção individual e calça a luva estéreo. Adapta a sonda de látex ligada ao vácuo, né? Então, a sonda que vai fazer a aspiração ao vácuo. Introduz a sonda ao tubo e aspira suavemente, tá? É um procedimento que eu falo que tem que ser rápido, mas com cuidado, né? Pra você não machucar o paciente. E administra 2 a 3 ml de soro para umidificar a via. Ventila com o ambu de 4 a 5 vezes antes de aspirar novamente para evitar hipóxia, tá? Continua até perceber que existe secreção, né, e não ultrapassa 10 minutos sem abusar, né, sem fazer a ventilação. E aí, assim, não ultrapassar 10 minutos quando o paciente tem condições, tá? A gente tenta fazer esse procedimento mais rápido possível para evitar com que o paciente possa evoluir para uma hipóxia, tá? Observar a frequência cardíaca, tá? Devido ao estímulo vagal, que pode ocorrer uma bradicardia, então a gente avalia sinais vitais, limpa todo o sistema com soro fisiológico, deixa o ambiente em ordem e registra no prontuário, descrevendo detalhadamente tudo o que aconteceu e assina em seguida, tá? Ana, mas quem vai fazer a aspiração? Se for algo ideal, será a fisioterapia, tá? Vocês vão ver que hoje a fisio faz essa demanda bem. Mas a gente tem que olhar os sinais vitais, tá? O paciente pós aspiração, ele pode evoluir para uma BRAT, né? E ter uma piora clínica. Então é importante a gente estar atento a isso, né? E a ventilação aí desse paciente, né? E os sinais vitais, se está ou não adequado. E aí nós vamos para a ventilação mecânica. O que é uma ventilação mecânica? Quem sabe? Ventilação mecânica ela é indicada, né, sempre que a espontânea não é suficiente, ou seja, quando o paciente não consegue manter o ar ambiente. Então, na presença, né, de uma insuficiência respiratória grave, a gente faz o uso da ventilação mecânica e ela tem como objetivo melhorar as trocas gasosas, aliviar o estresse respiratório e prevenir ou evitar a atelectasias. Tá? Então, ela vai cuidar aí do organismo do meu paciente. Ana, é tranquila a ventilação mecânica? É relativamente tranquilo, né? Eu costumo falar que é bem tranquilo. O que é o problema da ventilação mecânica?
né, os parâmetros que não são seguidos adequadamente, né? Então, ela permite aí que o paciente respire melhor, né? Então, a gente tem que pensar que sim, é um aporte bem interessante. A intubação endotraqueal, né, que vai se proceder à ventilação mecânica ou à traqueostomia, elas é que vão fazer o acesso às vias inferiores para que possa ser feita essa ventilação mecânica invasiva, tá? Então, você vai ligar um ventilador mecânico, né, que vai ser uma máquina que vai estar fazendo o papel da respiração, mas para isso o paciente ele tem que estar entubado ou com presença de traqueostomia, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. E aí, como é que vai ser feito, né? A gente vai ter ventilação com pressão de suporte, que é a VPS, né? Então, ela assiste o esforço inspiratório espontâneo do paciente com a pressão positiva das vias aéreas. Então, ela coloca o ar para dentro do pulmão desse paciente. O paciente deve ter estímulo respiratório íntegro, né? E as necessidades ventilatórias relativamente estáveis. Então, aqui é um paciente que ele tem uma necessidade da ventilação, né? Uma pressão de suporte, mas ele consegue manter. Já o paciente com ventilação com liberação de pressão de via aérea, né, que é o VLPVA, ele permite a respiração espontânea e restritiva durante todo o ciclo ventilatório. Então, é uma mobilidade, né, que a gente tem a ventilação deflagrada pelo tempo, limitado pela pressão e ciclada por tempo, tá? Então, aqui o paciente, ele consegue ter uma pressão controlada por ele, então você consegue manter essa respiração associada do paciente. E a PAV é uma modalidade nova, né, que ela sincroniza proporcionalmente aos esforços respiratórios do paciente, então ela identifica como que esse paciente está ventilando. Então é um processo que você consegue manter mecanicamente falando, né, esse paciente ventilado, sem precisar ficar mexendo tanto os parâmetros, né? A própria máquina se adapta e sincroniza ao esforço ventilatório. Então, ela regula isso quanto ao paciente. Na instalação da ventilação mecânica, a gente tem que estar atento, né? Que é um ventilador mecânico, ele tem que estar ligado à rede de oxigênio, ligado ao ar comprimido, né? Com válvulas regulatórias de pressão e à rede elétrica, tá? Não, ele estava ligado a tudo, esqueci de ligar a tomada. Adiantou nada, né? O ventilador não funciona. Umidificador abastecido, né, com água destilada estéril, tá? Não é a água da torneira. E checagem do circuito das conexões. Lembrando, né, que essas conexões elas têm que ser limpas, elas vão ser abertas para aquele paciente, tá? Você tem que estar atento a isso. Essas conexões, elas são importantes, elas serem, eu falo novas, né, mas pode ser só estéreis, porque ali é fonte de micro-organismo, tá? Então, se for um material que não é descartado, ela tem que estar estéril, né? Ela tem que estar embaladinha, fechadinha, para quando você abrir para colocar para o paciente. Volume, né? A corrente necessária, que vai ser de 6 a 12 ml por quilo, né? E aí você tem que avaliar o peso do paciente. A frequência, o paciente ele tem que manter uma frequência aí de 12 a 16 incursões por minuto, então ele precisa manter, né, de 12 a 16 por minuto. Então a gente faz essa contagem para ver se está ocorrendo. O parâmetro da fração de expiração do oxigênio, né, FI. A pressão expiratória alcançada e o limite de pressão, né, o normal a gente já sabe que é de 15 a 20 centímetros de Hg, mas a gente tem que estar atento a ele. A sensibilidade, né, uma força expiratória de 2 centímetros de água, né, H2O, para que o paciente possa disparar o ventilador, tá? E aí vai depender da sensibilidade do paciente. Vocês vão ver que alguns pacientes são bem mais tranquilos, outros já são mais restritos, né? Então a gente vai estar atento a isso. Relação tempo, inspiração e expiração. A gente espera que seja 1:3, né? 1 segundo de inspiração e 3 segundos de expiração. Então, o paciente demora mais um pouco. Volume minuto, né? Qual é o volume por minuto de oxigênio? De 6 a 8 litros. O parâmetro de suspiro, né? 1,5 vezes o volume corrente, né? Variando de 1 a 3 por hora. Ligar e checar o funcionamento dos alarmes. Lembra que eu tô falando desde o início de alarme, né, gente?
Então, fiquem atentos a isso. O alarme, ele é muito importante, né? Por que o alarme é importante? Porque qualquer alteração no monitor, o alarme te avisa, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque eu silenciei o alarme para fazer um procedimento e esqueci de reativar e o paciente morreu. É um problema, né? Vocês vão ver que no CTI você tem aí vamos pensar pouco paciente, tá? Vamos pensar que tá 20 pacientes, né? É muita gente. 20 pacientes de monitor é uma galerinha boa, tá? E aí vamos pensar que você foi para uma cidade maior, você foi para uma cidade Belo Horizonte, você foi para Divinópolis, vamos mais pertinho. Você já tem mais pacientes que 20, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso, porque esses alarmes eles salvam vidas. Eu falo que o alarme ele veio para nos auxiliar, né? Não é um barulho chato. Ele é importante para ver que teve algum parâmetro que está anormal. Pressão expiratória final, né, a PEP, ela tem que estar de 5 a 15 centímetros de água. E colher gasometria arterial, né, após 20 minutos de instalação do ventilador mecânico. Para quê? A gente vai fazer essa captação para avaliar se esse pulmão está ou não fazendo essa gasometria aí adequada, né? Tá chegando a quantidade de oxigênio ideal para o meu paciente, tá? Isso é importante. Então vamos lá para a nossa atividade, né, da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho aí qual vai ser a nossa atividade referente à aula de hoje, tá bom? Vão ser quatro ou 3 perguntas, são 3 perguntas bem tranquilas, tá? A primeira delas é exemplo, né, de monitorização respiratória invasiva e não invasiva, tá bom? E aí, vamos pensar numa respiração invasiva, monitorização invasiva. A gasometria arterial e a não invasiva, o nosso oxímetro de pulso, tá? São 2 monitorizações aí que a gente consegue fazer de forma não invasiva. Através de quais funções podemos coletar sangue arterial para avaliar os níveis de gasometria? E aí, se eu quero sangue arterial, eu preciso de punção arterial. Aí vocês vão resgatar aí, lá nas aulas de anatomia, né? Mas a gente falou delas hoje, algumas, né? Vamos aí 2 exemplos rapidinho. É a artéria braquial, né? E a artéria femoral, né? Bem fácil, né? 2 artérias aí. E aí vocês têm mais exemplos lá na minha aula, a gente citou mais exemplos. Quando o paciente começa a dar sinais de que pode respirar espontaneamente, tem início uma série de tentativas para respiração bucal ou nasal, realizada através de vários métodos. Então aí a gente está pensando no paciente que está entubado, né, e ele não vai precisar mais de intubação, né, seja por tráqueo ou por via oral, orotraqueal, né. Então, quais são esses métodos, né? Aí a gente falou deles aqui na aula, né, o método 1, 2, 3 e 4, tá? Vamos relembrar eles, que após tráqueo, né, a gente tem esses métodos, que é o método 1, que vai ser a troca, né, por um tubo menor, com o objetivo de aumentar, né, a resistência do fluxo de ar, ou realizar um tamponamento, né, do tubo e aí ver a respiração desse paciente, como que ele vai proceder. Outro método, né, é a troca, né, do tubo frenestado para um tubo de curvatura que tem sem curvatura ou uma curvatura aí mais aberta que permite que o ar passe através do tubo, né, até a via superior e possibilita a conservação dessa via, né. Outro método é mudar, né, o balão da traqueostomia, né, a região ali para um menor, ajudando a manter a traqueia aberta, né, depois da remoção do tubo menor. Então coloca só um botão pequeno, não algo muito grande. E após tráqueo, né, a gente também tem o 4º método, que é quando o paciente demonstra capacidade de manter a via permeável, né, o tubo ele é removido e coloca o curativo oclusivo, que fecha, e a partir daí espera que cicatrize, né? A cicatrização vai ocorrer em dias ou semanas. E aí vai depender mesmo do paciente. Nós temos pacientes que vão cicatrizar lindamente em alguns dias, outros vão levar semanas e outros a gente sabe que permanece aí com essa abertura, né? Dependendo do tempo que o paciente ficou com tráqueo.
tá? Então, essa é a nossa atividade da nossa aula 7. Quando que é para essa atividade? Essa atividade ela vai ser entregue, né, na próxima semana, junto com a prova, para mim, tá bom? Ela é avaliativa, tá? Toda aula a gente tem essas atividades avaliativas, então fiquem atentos, né, a isso e não esqueçam de me enviar essa atividade, tá? Essa é a nossa atividade da aula 7. E aí, pensando um pouquinho na nossa prova, tá? Só para vocês já saberem o que vai cair, eu montei aí um cronograma, tá? Esse aqui é o que já tá gravado a aula 7. E eu vou enviar hoje, né, para vocês. E a nossa próxima aula é assistência neurológica. Então, o que a gente vai ter na nossa prova, tá? Ana, qual é o conteúdo que eu preciso saber para a prova 1, né? A gente teve a aula de introdução da disciplina. A gente falou um pouquinho da organização da unidade de terapia intensiva. A prevenção do controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, essa foi a nossa primeira aula e a gente teve as atividades, tá? Segundo foi a aula de assistência cardíaca. A gente também falou um pouquinho aí da assistência cardíaca. A gente manteve a questão do eletrocardiograma, né? Como é que faz o eletro, o que pode apresentar. Então, a gente também vai ter aí a nossa aula 2 com esse assunto. Também teve atividade, né? A aula 3 foi sobre marca-passo, né? E assistência respiratória. A aula 4, acesso vascular e os tipos de acesso, né? Falei muito aí de catéter e suangás. Então, fica a dica, né? Uma das questões, com certeza, vai ter o catéter e suangás. Monitorização hemodinâmica, né? A gente falou muito dessa monitorização, então ela também é algo importante, passamos atividades. Sistema cardíaco, né? Que foi na nossa aula passada, a gente deu uma boa aprofundada aí no sistema cardíaco, falou dele, falou da monitorização. E a aula de hoje, sistema respiratório, e a próxima aula, sistema neurológico, né? Assistência neurológica aí. Então, a gente teve esses temas para nossa prova 1, tá? Eu sei que são diversos temas, né? São 25 pontos e aí a gente vai distribuir em 8 temas, né? Então vai ser 3 perguntinhas por tema, tá? Aproximadamente, tá? A prova, vocês podem ficar tranquilos, né? Uma prova que não vai ser cobrado nada, além do que já foi dado em sala de aula, e nada que a gente não tenha aprofundado, explicado e conversado aí nas aulas. Só peço que fiquem atentos, né, a essa semana para me mandar as dúvidas. Eu sei que tá corrido, sei que às vezes tá difícil, mas tentem aí colocar em dia o mais breve possível, porque na semana da prova eu não vou tirar dúvidas. Por quê? Porque primeiro que a gente vai estar tendo aula, né? E segundo que se eu for tirar a dúvida da prova na semana da prova, então eu vou estar contando a prova, né? E eu já dei uma prévia aqui do que pode cair, então eu acho que não é justo, né? E a prova é para avaliar o que vocês estão aprendendo, né? A prova vai valer 25 pontos, tá? Eu já comecei a montar e provavelmente vão ser questões abertas e fechadas, tá? A maioria fechada, tá? Então, é isso que a gente vai ter para nossa primeira prova. Então, são esses temas. Então, se vocês me perguntarem, o que vai cair na prova? Aula 1 até a aula 8, tá? Então, a gente vai ter todos esses temas, tá bom? Ana, sobre a aula, quais as dúvidas que eu tenho? Posso mandar? Deve, tá bom? Não deixe para a última hora. A aula hoje teve atividade, que também vai ser entregue, tá? Não deixem de entregar, porque vale ponto presença. E aí, eu aguardo a próxima semana aí pra gente fazer a nossa aula 8 e a nossa prova, tá? Se vocês tiverem dúvidas, a hora é agora. Eu vou voltar um pouquinho no estudo de caso para tirar mais algumas dúvidas, né, que surgiram essa semana, que pode ser comum a algum outro aluno, que foi essa questão 5, tá? Lembrando que o estudo de caso é para o dia 28, próxima semana também.
Então, eu coloquei, né, algumas intervenções de enfermagem e pedi para justificar, tá? E aí, o que é uma justificativa, né? Por que a gente tem que fazer isso? Tá? Então, primeiro aí, da dúvida que surgiu é por que a gente tem que trocar a fixação do tubo orotraqueal. Aí algumas pessoas mandaram, isso é função da físio. Não, né? A troca da fixação pode ser nossa, porque a gente tem que dar um banho no paciente, normalmente um banho no leito, molha, né? Então a gente faz a troca dessa fixação, porque ela ficar molhada é uma fonte, né, para lesão de pele, a pele úmida possibilita, né, micro-organismo e abertura de fissuras, né? Então a gente tem que fazer essa troca. Aspirar, né, a tráqueo com técnica A7 a cada 2 horas e notar o aspecto de secreção. Isso aí, quem faz é a físio, a aspiração, mas o aspecto, às vezes a gente vai estar junto, ou o paciente vai acabar sendo necessário a gente aspirar devido à quantidade de secreção. Isso vai ser feito pelo enfermeiro, se for necessário, tá? Ele que tem habilidade para isso. Mas a gente tem que saber por que faz, né? Por que tem essa prescrição. E aí por quê? Por causa do risco, né, de aspiração dessa secreção, e isso pode piorar o quadro do paciente. A gente sabe que um paciente que está com tubo orotraqueal, ele produz uma quantidade maior de secreção. Mas por que ele produz uma quantidade maior de secreção? Porque ele é um paciente, né, eu expliquei hoje na aula, ele é um paciente que tem, como é que eu explico? Algo invasivo, né? Foi o que eu falei para vocês na aula, algo invasivo, né? Então essa invasão no próprio sistema, ela acaba aumentando a produção de muco, tá? Então isso é importante. Manter os alarmes de monitorização e ventilação mecânica ativados, né? O alarme eu expliquei para vocês, né? Porque qualquer mudança que tiver, o alarme vai avisar para vocês como que está a situação. Realizar banho de leito é normal, né? O paciente fica higienizado. Realizar teste de posicionamento da sonda nasentérica antes do uso e lavar ela após, né? Qual que é o teste que a gente faz? É quando você usa o ar, né? Uma seringa de ar para ver e ausculta, né? Para ver se está posicionado ou não. Lembrando que após a passagem da sonda é feito um raio-x para ver se ela está posicionada adequadamente. Mas sempre que você for fazer o procedimento, faça isso, né? Avalie. Por quê? Existe o risco dessa sonda ficar mal posicionada ou deslocar de uma refeição para outra. Mas o paciente está no leito, ele é um paciente CTI, eu precisa, tá? Porque a gente tem um risco, tá bom? Então tem que estar atento a isso. Realizar a limpeza com álcool de conectores, né, de CVC, que é o catéter venoso central, antes de administrar medicamentos. A gente começou nas aulas de catéter, né? Por que a gente precisa fazer isso? Quem lembra, né? A gente aprofundou esse conhecimento aí, tá? Higiene oral, eu falei hoje dela, né? A gente precisa fazer higiene oral do paciente. Primeiro que é uma fonte de conforto, né? A higiene oral, coloquem vocês o dia todo sem escovar os dentes, passa a noite e vai trabalhar. Não é agradável, né? A higiene oral, ela faz parte aí da nossa rotina, a gente tem que estar bem atento a isso. O que mais? Trocar equipos e conectores venosos a cada 72 horas, né? É por causa do risco de infecção que a gente faz isso. Realizar a limpeza dos conectores, a gente já falou. Então, assim, todos os procedimentos aqui, ou 99% a gente já falou em aula, tá? Não, mas eu tô tendo que pesquisar o que é SNE, sonda nasentérica. Gente, são nomes comuns que vocês vão se adaptar, tá? Vocês vão ver que eu tento usar os termos, né, científicos da enfermagem, porque lá na frente vocês vão precisar, né? Mas eu não quero trabalhar no hospital, eu vou só ser cuidador de idoso. Eu preciso saber? Precisa. Para você entrar com home care, né, você tem às vezes assistência que você precisa registrar adequadamente, né? O prontuário do paciente, mesmo em casa, é um prontuário que é do paciente e ele precisa estar com essa assistência o melhor possível, né? A gente está lidando com vidas. Então, quem teve dificuldade aí com os nomes, pode me perguntar, né? Se não conseguiu achar, eu ajudo com os nomes, explico, tá? Igual eu tô fazendo agora, que foi a questão que teve mais dúvida, foi essa.
tá? E o caso clínico é para entregar na escola, tá? Esse, além de, se quiser mandar pelo WhatsApp para constar, ok, mas esse precisa ser entregue, tá? Estudo de caso, eu vou pontuar e vou corrigir manualmente, mas eu preciso dele para anexar junto à prova. Ele vale um pouquinho mais de ponto, tá? Os demais valem pontos também, mas é um ponto menor, então não vou anexar todos. Mas quem quiser entregar na escola, sem problema, tá? Aqui, ó, eu sempre estou buscando, eles já estão aqui. Aqui já estão os corrigidos, essa semana eu já busquei alguns e tendo, né, mais pro final da semana, buscar mais. Certinho? O que mais a gente tem para hoje? Acho que é só isso, tá? Lembrando então de novo, né, a gente tem esses temas para nossa aula, tá? Para nossa prova. A prova vai ser 25 pontos, tá? Eu vou enviar ela aqui no grupo para vocês. E aí vocês vão fazer a prova e entregar na escola, tá? Então já preparem-se, se programem para a próxima semana. Ah, Ana, eu não vou conseguir entregar na escola na semana da prova. Posso entregar na semana seguinte? Não, tá? Eu vou dar uma data para vocês, né? Provavelmente na sexta. E aí vocês vão ter um prazo, tá? Eu tô aguardando só para saber se esse prazo vai ser de 24, 48 horas, qual é o prazo que vocês vão ter para entregar essa prova, tá? Mas não vai ter um prazo prorrogado, tá? Exceto quem tiver contestado, enfim, pode ser, né, que alguém infelizmente não possa tá indo, mas o prazo vai ter que ser respeitado da prova, senão a gente não vai considerar, tá? Eu vou orientar, passar para as meninas que recebem, né, o prazo, porque senão a gente não consegue fazer avaliação e não é justo, né? A gente tem que pensar que se o Pedro entregou na data certa e a Ana não entregou na data certa, não é justo, né? O prazo aí de prova é para todo mundo, lembrando que a prova eu vou avaliar o conhecimento de vocês, né? O que vocês estão aprendendo. Então eu preciso desse parâmetro, tá? E novamente, não deixe as dúvidas para semana que vem, porque na próxima semana eu não vou esclarecer dúvida, tá? Eu posso tirar a dúvida da aula de assistência neurológica, mas sobre os conteúdos passados, fini. Sexta, agora, é o último dia, então vocês têm até dia 28 para me mandar dúvidas referente à aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? E aí, a última aula a gente vai poder falar, né, na semana que vem, se tiver dúvida, mas as demais aulas eu não vou retornar, tá bom? No mais, eu desejo a vocês uma excelente semana, uma semana produtiva, uma semana de estudo. Eu sei que tá corrido, eu sei como é que é, mas vamos dar certo, né? Vamos torcer aí para em breve a gente poder estar junto nas aulas presenciais. O que precisarem de mim, só me chamar, certinho? Então tenham todos uma excelente semana, né? Apesar de ser terça, a gente tem uma longa semana aí, certinho? Qualquer coisa, só me chamar, tá? Abraço e fiquem com Deus. Certinho? Beleza. E o que mais que a gente precisa estar atento? A ventilação mecânica. Basicamente são esses parâmetros. Ana, mas e se o paciente tiver algum outro problema? O que eu faço? Vai depender do problema, tá? E aí você vai identificar e avaliar esse quadro do paciente, tá bom? Avaliação. Vou buscar ele.